Boa noite a todos. Hoje falarei de um tema muito interessante chamado As Três Classes de Tantrismo. Eu me chamo Cristiano da Silva e estou a tratar sobre esoterismo gnóstico. A palavra tantrismo muitas pessoas já ouviram falar, pois ela se tornou muito popular nos últimos tempos em revistas, muitas vezes até em programas de televisão se aborda esse assunto. Porque existe uma corrente esotérica, uma corrente filosófica ah, do Oriente com esse nome. E, se convencionou usar esse nome tantrismo para designar uma prática sexual. E nas revistas se ensina que o tantra, o sexo tântrico, é um ato sexual onde o indivíduo, o casal, busca prolongar o ato sexual por um tempo maior para que consigamos usufruir de maior prazer. Porém, dentro da doutrina gnóstica de Samael, ele detalha mais profundamente essa questão. Ele, como investigador do esoterismo moderno, antigo, e de todas as civilizações civilizações e também todos os mitos religiosos ele investigou, além de ter praticado os três fatores de revolução da consciência e ter desperto a sua consciência, tornado-se um mestre de consciência desperta. Ele tem autoridade para explicar de forma detalhada e profunda o significado do tantrismo. E ele disse o seguinte, que no mundo oriental, na Índia, costuma-se dividir o tantrismo em três categorias: tantrismo branco, tantrismo cinza e tantrismo negro. Então, vamos a tratar primeiramente do tantrismo negro. Ou melhor, começaremos a falar sobre o tantrismo cinza. Tantrismo é uma corrente que ensina a exercer a sexualidade de uma determinada forma. Então ele dividiu nessas três categorias. O tantrismo cinza, para o gnóstico, simboliza o ato sexual como que se destina à reprodução humana, o ato puro e simples, né? Ou seja, o ato normal, a sexualidade normal, onde um casal se atrai sexualmente, casa, tem relações sexuais por vias corretas, né? Vagina e pênis. E disso nasce os filhos. Então essa é considerada a sexualidade normal. A sexualidade que a natureza nos dada pela natureza para que possamos nos reproduzir como espécie. Então esse é o tantrismo, é a sexualidade normal. Mas podemos considerar que dentro dessa sexualidade existe o tantrismo cinza.
Mas eu vou mudar a forma de explicar. Vamos organizar melhor para vocês me entenderem. Vamos falar primeiramente então sobre o tantrismo branco, que é ensinado pelo movimento gnóstico. Ele consiste em que pratiquemos a sexualidade, o ato sexual, sem o orgasmo e sem a ejaculação seminal, com o intuito, com o objetivo de criar os corpos solares e também despertar o fogo sagrado em nós. Então, toda a escola de mistérios que ensina o ato sexual dessa maneira é uma escola de tantrismo branco, de magia branca, de autorrealização, de regeneração humana. E na Índia existem escolas que ensinam isso. Existe o yoga tântrico, existe o budismo tântrico. E aqui no Ocidente nós temos o gnosticismo tântrico. É o movimento gnóstico que ensina então a praticarmos a sexualidade superior, a suprassexualidade, que pode ser chamado de tantrismo branco. Mas existem escolas da mão esquerda que ensinam o tantrismo negro. O mestre Samael cita muito uma escola chamada de a escola dos Dagdugpa, de capacete vermelho, ou seja, eles usam um gorro vermelho, enfim, eu não lembro o nome daqueles chapéuzinhos que eles usam, parecendo uma faixa na cabeça. E essa escola ensinou o tantrismo negro. É uma espécie de ato sexual ritualístico, onde os dois participantes, o homem e a mulher, prolongam o ato sexual para se excitar bastante e há o derrame do sêmen, a ejaculação, e após isso se retira o sêmen de dentro da vagina como um instrumento especial que eles possuem, e esse sêmen é reabsorvido pelo organismo do homem. E esse tantrismo negro, esse ato mágico, esse ritual sexual, desenvolve no ser humano poderes tenebrosos, porque desperta chakras que são chamados chakras inferiores, que é dito que ficam no nosso baixo ventre. E esses chakras despertam faculdades hipnóticas, faculdades que nos proporcionam muitas vezes estar conscientes no plano astral, mas com o ego completamente vivo e fazendo as suas maldades. E também isso vai cristalizando cada vez mais o ego. Em vez de desintegrar o ego, que é o objetivo do tantrismo branco, vai integrar o ego, fortalecer o ego em nós mesmos, integrar cada vez mais a nossa constituição do nosso corpo astral lunar. Então esse é o tantrismo negro da Índia. E que existem escolas aqui no Ocidente também ensinando esse tantrismo negro. E o tantrismo cinza, então, seria aquelas pessoas que estão buscando prolongar o ato sexual, prolongar o prazer, mas no final acabam provocando
derrame, provocando a queda, provocando a ejaculação. Isso faz com que sejamos tântricos cinzas, pois utilizamos um ritual, uma técnica ritualística, simplesmente para a satisfação, para aumentar o prazer. Então, sendo assim, praticamente todas as pessoas que começam a prática do tantrismo são cinzas, porque no início, até que acostumemos, iremos cair muitas e muitas vezes. Ou seja, a ejaculação irá vir pela falta de habilidade, pela falta de controle, mas com o tempo, com o esforço, a gente irá conseguir tornar-nos tântricos brancos de verdade. O tântrico branco, o tantrismo branco, o mago branco, ele tem que se esforçar para nunca, jamais ter uma ejaculação durante o ato sexual. Ele tem que reter o seu sêmen, reter a sua semente, fazer com que ela cristalize nos corpos solares. E, claro, nesse período, enquanto estivermos no coito, irá existir prazer. Sem prazer não existe a ereção, não existe a excitação. Então é necessário que haja prazer. E que a gente usufrua e aproveite desse prazer. Mas que busquemos sempre evitar o orgasmo e a ejaculação a todo custo. Quando isso acontece, a gente perde a semente, a gente provoca uma espécie de um curto-circuito energético e põe para fora do organismo a energia que deveria ser transmutada e cristalizada nos corpos solares. Então, por isso que somos considerados pertencentes a uma escola de regeneração. Então, essa é a diferença entre os três tantrismos ensinados no movimento gnóstico: tantrismo branco, tantrismo negro e tantrismo cinza. Então, esses conhecimentos que estão sendo divulgados de tantrismo, de prática sexual em revistas, jornais, televisão, são temas que se encaixam na categoria tantrismo cinza, pois buscam ensinar as pessoas a prolongar o ato sexual, mas somente para o seu prazer, não ensinando que a energia sexual tem a habilidade, tem a capacidade, tem a função de cristalizar corpos em outras dimensões da natureza, para que possamos conhecer essas dimensões, para que a nossa alma encarne em nós. Ok? Então, o que eu tinha para falar hoje era isso. Até mais. Paz inverencial.